Meu nome é Roseli Carola Hernandes, nasci no dia 13 de julho de 1955, em São Paulo, capital. Você sabe a origem da tua família, Rô? São italianos, a minha avó é italiana, meu avô é descendente de italiano, mas ele nasceu em Santo André. Isso do Carolo, né? Só para a parte da mãe já é francês com italiano. Minha infância foi ótima. Minha infância foi bem rueira, bem moleca, bem... A gente morava na Zona Leste mesmo, mas era meio de mato mesmo, né? Então, minha era de ficar brincando no mato, de pegar amora no pé, de subir em pé, de andar de carrinho de rolemã, bola. E eu brincava muito com menino, não tinha menina, né? Então, era muito... Por isso que eu falo que eu sou mais moleca. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? São 4. A minha irmã mais velha e mais 2 irmãos caçula. Você pensava assim no que você queria ser quando crescesse? Ou não era uma questão, eu quero ser astronauta? Ou não era uma questão? Não, quando eu era pequena, não. Quando eu era pequena, não tinha preocupação com nada. E naquela época a gente era muito alienada, né? Não tinha muita perspectiva de futuro, de nada assim, não. E escola? Escola eu era uma pessoa normal, não era nem a boa aluna, nem a ruim, era normal. Eu gostava mais, comecei a gostar mais depois, quando eu fui fazer a admissão, que tinha, naquela época tinha admissão, e aí eu gostei muito de geografia. No começo da vida adulta, assim, você pensava em casar e ter filhos? Não, Era um desejo? Não, foi seguindo a vida. A vida foi acontecendo? Foi acontecendo. Casei, fiquei... Como você conheceu ele? Na escola. Quando eu comecei a namorar, acho que eu tinha 15. Vocês namoraram quanto tempo? 7 anos, acho que. Quantos filhos vocês tiveram? 3. 3? André e mais 2. Diagnóstico único que eu tenho é de síndrome de Down, mas convivendo e hoje eu percebo que ele ainda tem um pouquinho de autismo, mas isso não foi diagnosticado. E conta pra mim, você ficou sabendo sobre a síndrome de Down do DEC quando? Eu fiquei sabendo foi depois do parto. Na realidade, quem ficou sabendo primeiro foi meus pais. E aí eles ficaram 40 dias me enrolando, não me deixaram ir para casa, porque aquelas coisas, não pode tomar friagem, não pode ir, aquelas coisas. Mas depois eles me falaram que era na intenção de achar a cura, para não me falar nada. E na época eu não tinha noção do que. A única coisa que a gente tinha era a Feira da Bondade da Pai. Porque naquela época, quem tinha filho com deficiência, qualquer que fosse, era escondido dentro de casa, no quarto escuro, e ali não mostrava, e ali não fazia nada, né? Então a gente não tinha, a única coisa que eu tinha a referência era isso, mas não sabia o que era. Me entregaram um papel no hospital e pediram para que eu fosse para o pediatra. Aí, como naquela época, no dia que o André nasceu, estava coisas assim de 2 graus. A minha mãe falou, não, deixa que eu levo, você não vai sair para tomar friagem, para você não ficar doente, eu pego o André, embrulho ele bem e levo lá para o pediatra, eu e teu pai, que a gente vai de carro e ele fica agasalhadinho e você não toma friagem. Eu falei, tudo bem. Aí ela foi. Quando chegou lá, quem deu a notícia foi o pediatra para minha mãe. Só que nem o pediatra sabia o que falar, porque eles não tinham ideia. Hoje em dia eu sei que ele aprendeu comigo. Muita coisa ficou falhado, mas o médico acho que foi estudar para poder cuidar do André, porque ele ficou um bom tempo cuidando do André. A gente não tinha informação naquela época, não tinha nada, não tinha internet, então era mais difícil, você não tinha informação nenhuma, né? E aí o pediatra dá a notícia para os seus pais? Ele dá as notícias para meus pais. Quem é o portador da notícia para você são os seus pais? Sim, mas eles me deram 40 dias depois. Eu fiquei 40 dias, que eu já estava desculpa a palavra, de saco cheio de ficar na casa da minha mãe, né? Você estava na casa dela? Sim, porque ela não deixou eu ir embora, eles não deixavam eu ir embora. Uma hora era porque... E aí foi indo, eu fui ficando e a gente foi ficando. Aí um belo dia ela chegou para mim, viu que não tinha mais como segurar. Aí eles chegaram, me reunindo e falaram, os dois chorando, né? E perguntou para mim,
precisava me contar uma coisa. Aí eles falaram, seu filho tem síndrome de Down. Aí eu olhei para eles e falei, e daí? Falei, é meu filho, e daí? Aí ficou por isso mesmo, fui para casa. A gente foi procurar alguma coisa, aí minha mãe descobriu alguém que conhecia a PAI, e eu comecei a levar ele na PAI com 9 meses. Foi a primeira porta? Foi a primeira porta foi a PAI. Ele entrou com 9 meses, aí ele ficou lá no Projeto Dia, né, que se chamava Projeto Dia. Não, a gente ia com ele, e aí ele ficava pelas terapias, e a gente também passava pelas terapias. Acho que fiquei uns 3 anos. Nessa Roseli não sabia de nada, não. Eu ia conforme fazendo as coisas. Seu marido está onde aí? Trabalhando. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, né? E quem me levava era meu pai. A gente pegava, porque não tinha nem metrô, né? Então, normalmente ele ia trabalhar, ele me deixava, eu ficava, depois eu fui. Mas nesse primeiro momento, ele que foi me levando para... Até o dia que caiu a ficha, e eu vim reclamando com ele da PAI, eu vim chorando, da PAI até em casa. Porque aí caiu a ficha. Até então era meu filho, mas eu não sabia, eu não tinha associado a deficiência ao meu filho. Eu não tinha linkado isso. No automático. Eu estava no automático. E aí, hoje em dia, eu sei que eu estava indo para a PAI, não por ele, mas por mim, porque eu precisava cuidar de mim para poder cuidar dele. Porque elas cutucavam a gente para a gente acordar para a vida. Ele tinha quantos anos quando caiu essa ficha, Rô? Bebê, foi 9 meses, 1 ano e pouco. A minha consciência que mudou. Com ele eu continuei sempre a mesma coisa. Aí eu fiquei até um determinado tempo, porque aí eu fiquei grávida da minha segunda filha, ele tinha 1 ano e pouco. Aí depois, quando eu tive a segunda, 9 meses eu fiquei grávida de novo, né? Mas tudo certo. O André está com 47. Né? Era coisa de bem automática. Então, eu nunca tive tempo para ficar pensando em nada, não, assim, de... Cuidava deles normalmente, o que eu fazia para um, eu fazia para o outro e vamos embora. Você fez faculdade, Rô? Não, eu tinha vontade de fazer decoração, mas naquela época não tinha, era outro rolê, não era condições financeiras, não dava. Então, só fui trabalhar trabalhei como auxiliar de escritório numa fábrica de chocolate. Fiquei um bocado de tempo, aí depois eu saí e fui para uma outra empresa de aço, não lembro de que era, uma indústria, que foi logo depois que eu casei, e aí eu cismei que eu fiquei grávida, né? Aí a revolução da Roseli veio bem depois, depois que ele faleceu. Ele morreu em 2012. A revolução da Roseli, que ela voltou a ser a Roseli da infância. Caiu a ficha na hora que eu percebi que eles estavam mexendo comigo. E aí a vida foi acontecendo e a gente vai se anulando. E eu sempre fui a ovelha branca da família, aquela que vai lá e briga e que não sei o quê, não sei o quê. E de repente eu comecei a me fechar. Então, sem perceber, eu fui me anulando na vida. Depois que ele faleceu, aí eu tive que me virar sozinha. E aí eu fui fazendo terapia, fui indo não sei aonde, fui não sei o que, e aí comecei a me reencontrar novamente. Doeu? Ah, sempre dói, né? Ele era muito ciumento, vamos dizer assim. Então aí eu não podia olhar do lado, que já vinha uma briga. Então não vamos mais para a família, porque se eu olhar para o lado e vai dar briga, eu fico em casa. Então fica nessa coisa. Então aí você vai se restringindo. Aí depois eu tinha muitas discussões com ele sobre isso, porque eu era, como eu era muito bocuda, ainda sou meia bocuda, em casa eu falava, mas eu nunca conseguia ultrapassar aquela barreira, né? Então eu comecei a ficar mais... Não fazia o que eu gostava de fazer, entendeu? As escolhas não eram minhas, com isso eu fui me anulando. Aí quando ele foi, eu comecei a fazer escolhas. Então vou para o teatro, vou para o teatro, vou para o cinema, vou para o cinema, vou para não sei onde, vou para não sei onde. Então a decisão era minha, então vamos resolver. Então foi nesse sentido que eu acho que sentiu a revolução da Roseli. Na Olga Cosa ele chegou na pandemia. Foi a pandemia? Foi na pandemia, porque eu conheci a Márcia de um outro projeto. Já conhecia ela. Todo mundo me falava de algumas coisas, mas nunca
consegui levar por conta da correria de casa. O André, como ele foi a vários... Eu sempre coloquei ele em vários lugares, apesar de... A decisão era sempre minha, mas eu sempre levei o André para tudo. Então, ele fez a PAI, ele fez uma outra escolinha especial, aí ele foi para o Santos Dumont, que era um colégio normal, ficou um tempo lá. Ele fez educação física numa universidade. Se eu listar tudo que o André já fez, ele fez o CIEJA, foi alfabetizado? Não. Mas eu sabia que ele não ia ser. Mas eu chegava para a professora e falava para elas, eu quero que ele ouça as aulas. O que ele vai... Porque eu acho que eles aproveitam tudo que eles veem, que eles falam. Então, eu fui colocando ele em todas essas coisas. Ele fez gastronomia, ele fez fotografia, ele fez... Eu perdi a conta de tanta coisa que ele fez. Então, eu sempre tive eu sempre quis que ele fosse ele mesmo. Teve algumas falhas? Teve. Mas eu sempre quis que ele tivesse a autonomia dele, da maneira que pudesse. E que quanto mais sabedoria, quanto mais ele aprendesse, mais ele guardasse alguma coisa, ia ficar. É o próprio desenho. Depois que eu fui descobrir que era uma memória visual. Então, são algumas coisas que vão acontecendo que eu falo assim, pô, aí tem alguma coisa, né? E aí, nesse sentido, comecei a perceber algumas coisas. Aí eu fui indo com alguma coisa, eu consegui um projeto, ele estava começando com quase 30 e poucos anos, ele estava começando a se alfabetizar. Foi o primeiro lugar que eu fui que ele estava começando a juntar as palavrinhas. Só que eu acho que ele estava tão cansado de ir para a escola e ficar só no desenho, só não sei o quê, que apareceu esse emprego. E eu perguntei para ele, você quer ficar na escola ou você quer trabalhar? Ele falou, eu quero trabalhar. Falei, está quanto tempo trabalhando? Já 8 anos. Qual que é a importância de uma empresa dar essa oportunidade para a pessoa com síndrome de Down? Porque é uma oportunidade. Quando ele tem a oportunidade, ele agarra como ele agarrou. Sim, ele agarra e se eles se dão um olhar para ele, tem a inclusão, mas a gente sabe que uma inclusão que está em construção, que tem muitas falhas, que tem muita coisa que ainda precisa ser feito, mas é muito bom. E onde ele está, eu vejo inclusão com outras coisas. Eles não são faladas. São usados. Elas não são faladas, mas eu, pela minha percepção e pelo que eu vejo, são os excluídos. Né? Eu vejo que eles colocam muito os excluídos. Os LGTB, aqui a mais, são os... Então, tem várias coisas que você olha e eu percebo que tem muito isso. Essa inclusão lá tem. É tudo misturado, então tem muito. A diversidade é muito grande. Eles não falam muito, não é uma bandeira, mas você percebe, né, algumas coisas. E eu sempre achei isso muito... O que é inclusão para você? Todo mundo respeitar todo mundo do jeito que é. Só que isso a gente ainda é uma utopia. Você tem um sonho? Não. Ultimamente eu estou no modo, vamos viver o que resta e o que tiver e está tudo certo. E quando você olha para o futuro, você pensa em quê? Ultimamente eu só quero passear. Ultimamente eu quero viajar, aí eu vou viajar, aí eu só quero isso. Tem alguma coisa que a gente não falou no teu material que você gostaria de deixar registrado? Uma mensagem, uma história? Eu gostaria de falar que a gente precisa olhar mais pelos velhinhos. Eu acho que a síndrome de Down está sendo um pouquinho, eu não sei, é a sensação que eu tenho, que está sendo um pouquinho esquecida. Você procura as coisas, você vê as coisas para os pequenininhos, para os mais de 14, 15 anos, mas os velhinhos estão sendo esquecidos. Se o André sair do serviço, onde é que eu vou arrumar uma coisa? Se a Olga Cos estabelecer um limite de idade, para onde eu vou? Não tem. Porque a maioria dos lugares tem limite de idade. E a maioria dos lugares querem que eles saibam ler e escrever.
e nem todos sabem, principalmente os mais velhos. Como foi contar a sua história? Foi bom. Espero que tenha contribuído para alguma coisa, para alguém. Obrigada, Rô. Nada.